O Homem-Aranha é um herói porque tem poderes ou porque age virtuosamente? Eu sei que provavelmente essa pergunta te pegou de surpresa, mas é sério. Pense um pouquinho sobre isso antes de só descartar o pensamento. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar para responder isso é no que faz um herói ser um herói. Já que se só os poderes fossem suficientes, então qualquer um que recebesse poderes se tornaria uma pessoa virtuosa. E a cultura pop já fez o favor de nos mostrar que isso é mentira, em The Boys ou Controle das Criaturas. Então eu decidi pesquisar um pouco. E depois de um tempo eu cheguei até Aristóteles, que foi um dos filósofos mais influentes da história. E ele fez uma teoria, chamada Teoria da Virtude, que nos dá uma maneira diferente de compreender não só o Homem-Aranha, mas todo o heroísmo. E para compreender o Homem-Aranha, ou Peter Parker se preferir, é necessário que algumas perguntas sejam respondidas. E a primeira delas é nada mais nada menos que, abre aspas, qual o objetivo da humanidade? Eu sei que parece besta, mas tenta responder aí. Talvez você diga que é construir riquezas, mas o dinheiro é só um meio para os fins. Você utiliza o dinheiro para comprar conforto, entretenimento e etc. Imagina que você é a pessoa mais rica do mundo, mas ninguém vai te vender nada. O dinheiro automaticamente perde todo o seu valor. Se o dinheiro é o grande objetivo final, então ele não pode ser o meio da coisa. Logo então, talvez você diga que seja se reproduzir, para preservar a espécie. Mas pensa comigo. A gente não admira as pessoas apenas porque elas tiveram filhos. E, mesmo sem filhos, houve pessoas na história extremamente mais realizadas do que qualquer mãe de família. Além disso, qualquer animal pode se reproduzir. Então, o que há de especificamente humano nisso? No fim, Aristóteles concluiu que o objetivo da humanidade é alcançar a eudamônia, que é uma espécie de felicidade. E perceba a ênfase que eu dou no espécie, porque não chega nem perto da felicidade que nos é vendida hoje em dia. Porque não se trata de prazer, não se trata de se sentir bem o tempo todo. A eudamônia significa o florescimento humano, a capacidade de se tornar uma pessoa melhor, a capacidade de se tornar a melhor versão de si mesmo como potência. E para Aristóteles, isso só é possível através da virtude. Agora, uma coisa que vale a pena comentar é que Aristóteles jamais considerou as virtudes espécies de dotes naturais. Longe disso, na verdade, ele acreditava que ninguém nesse mundo nascia sábio, ninguém nascia justo, e muito menos corajoso. Porque você se torna justo praticando justiça. Você se torna sábio desenvolvendo conhecimento. Você se torna corajoso enfrentando situações difíceis. E isso é de extrema importância, porque afinal, o Peter Parker não nasceu herói. E digo mais, no momento em que ele se torna herói, quando ele recebe seus poderes, a sua primeira reação não é salvar as pessoas, e sim usá-los para benefício próprio. E isso é essencial para a narrativa, porque o Aristóteles acreditava que o desenvolvimento moral começa justamente quando a gente reconhece nossas imperfeições. O Peter não é admirável porque ele sempre agiu corretamente. Ele é admirável justamente porque não agiu e decidiu mudar. E isso é a coisa mais linda do ser humano, a capacidade de poder mudar. E tudo isso porque ele teve uma perda em sua vida. Uma perda maior do que qualquer uma que ele já teve. A morte do seu tio. E, nesse caso, a morte do tio Ben representa muito mais do que um simples evento traumático. Já que, até aquele momento da história, Peter via seus poderes como privilégios, como alguma bênção que foi concedida a ele. Mas, depois da tragédia, ele passa a enxergá-los como responsabilidades, como deveres. E esse é o núcleo da teoria da virtude. Porque um indivíduo virtuoso não vive apenas para si. Ele reconhece que faz parte de uma comunidade. E o principal, ele sabe que as suas ações geram consequências para as outras pessoas. Quando Peter percebe que a sua negligência em ajudar as pessoas contribuiu para a morte do seu tio, ele aprende uma das lições mais importantes da ética. A lição de que não fazer nada também é uma escolha, e que escolhas trazem consequências. Agora,
Uma das ideias mais famosas de Aristóteles é a doutrina da justa medida. Segundo ele, a virtude seria uma justa medida entre dois vícios, e vícios nesse caso só significa o oposto de virtude. A coragem, por exemplo, está entre a covardia e a imprudência. O covarde é aquele que foge de todos os inimigos. O imprudente é aquele que enfrenta todos, até mesmo os que sabe que não pode vencer. E o corajoso é o que encontrou o equilíbrio, o que encontrou o meio termo entre os dois. E o Homem-Aranha é a prova viva disso. Ele sente medo. Ele sabe que pode perder. Ele sabe que pode morrer. E isso é importante, porque a maioria dos heróis parece não sentir medo. Mas o Peter não. O seu heroísmo não fica só em não sentir medo. Ele fica no senti-lo e ainda assim agir corretamente. Se você gosta do Homem-Aranha, ou se identifica com ele, já deve ter ouvido a famosa frase: todo mundo quer ser o Homem-Aranha, mas ninguém quer ser o Peter Parker. Mas a verdade é que a vida do Peter Parker só é assim justamente porque ele é o Homem-Aranha. Porque Peter Parker quer uma vida comum. Ele quer ter amigos. Ele quer amar. Quer ser amado. Ele quer ser feliz. Mas o Homem-Aranha, como dever, tem que abrir mão disso, mesmo que deixe Peter Parker arrasado. E tudo isso nos leva a uma pergunta muito simples. Por quê? Por que continuar fazendo bem quando isso torna a sua vida muito mais difícil? Por que continuar sendo uma pessoa boa quando ninguém reconhece? Por que você continua sendo bom com os outros quando eles só apontam na sua cara e mostram todos os seus defeitos? Aristóteles dizia que a virtude possui o valor em si mesma. Isso é, o indivíduo virtuoso não faz o bem porque é conveniente. Ele faz o bem porque reconhece que é a maneira certa de viver. Para Aristóteles, o prazer imediato é completamente obliterado quando comparado com o prazer de estar seguindo seus próprios valores. No fundo, a filosofia do Homem-Aranha me lembrou de algo muito mais importante. A maioria de nós nunca terá superpoderes. Na verdade, talvez nenhum de nós terá superpoderes. Mas mesmo assim, todos nós enfrentamos escolhas morais. Todos nós escolhemos entre o egoísmo e a responsabilidade. Todos nós escolhemos entre a comodidade e a coragem. Todos nós escolhemos entre fazer apenas o que queremos e fazer aquilo que é certo. E talvez seja exatamente isso que torna o Homem-Aranha tão inspirador. Porque, apesar de todas as dificuldades, ele continua tentando ser uma pessoa melhor. E para Aristóteles, esse é o verdadeiro significado de ser virtuoso. Eu sou o The End, e lembrem-se, a vida é assim.